para as últimas questões. Lá tá pedindo para você fazer os exercícios em relação às relações trigonométricas e os arcos notáveis. Então, vou explicar. Para saber quais são as relações trigonométricas, você tem que olhar se é uma relação, é uma equação que relaciona o triângulo. Então, ó, tá aqui aquilo que eu te falei sobre o ângulo reto, que é 90, e aqui que é a hipotenusa, tá? Então, o ângulo reto sempre oposto à hipotenusa. Esse cateto, ele pode ser chamado de cateto oposto. Por quê? Nós vamos olhar esse ângulo, que é chamado ângulo θ, ou ângulo alfa, tanto faz. E aí, quem está à frente dele é chamado de oposto, assim como o ângulo reto é oposto à hipotenusa. Então, aqui, ó, o θ é oposto a esse lado, que é chamado de cateto oposto. Esse lado aqui é chamado de cateto adjacente. Por quê? Adjacente quer dizer junto, porque tá junto com o ângulo θ aqui, tá? Então, esses são os lados do triângulo para determinar as relações trigonométricas, que são essa. Seno de θ é cateto oposto por hipotenusa. Cosseno de θ é cateto adjacente por hipotenusa. E tangente de θ é cateto oposto por cateto adjacente, tá? Então, são as equações, as relações trigonométricas que você vai ter que utilizar lá nos últimos exercícios. Aqui, você tem os arcos notáveis, o professor chamou assim, mas você pode chamar de ângulo notável, que é 30, 45 e 60. E aí tem o seno de θ, que é meio, cosseno raiz de 3 sobre 2, de 30, e a tangente. Esses são os valores tabelados para saber qual é qual, tá? Aí, a partir daqui, nós vamos fazer o seguinte. Eu vim aqui para um exercício, eu não sei qual é o exercício, mas eu copiei ele aqui no caderno, para você saber qual a relação que você vai estar utilizando. Então, o primeiro da letra A está dizendo que tem lá o valor do ângulo de 42 e você vai ter que usar as relações trigonométricas. Aí você vai olhar para o triângulo. Aqui tem 12, aqui é x e aqui você não tem o valor, tá? Mas aí o que você vai fazer? Você vai usar quais os lados que você conhece? Você conhece esse e não sabe esse. Em relação ao ângulo de 42, nós vamos ter o 12, que é cateto adjacente, que está junto. E em relação a esse ângulo, o x, que é cateto oposto, que está à frente. Qual a relação que usa cateto oposto e cateto adjacente? A tangente. Então, aí você vai fazer tangente de 42 é igual o cateto oposto é x. Aí você coloca x aqui. Cateto adjacente dividido pelo cateto adjacente, que é o 12. Aí você vai pôr o 12 aqui. Esse valor da tangente de 42 foi dado no exercício. E aí você vai substituir o valor aqui numérico e multiplicar cruzado, tá? Aqui, ó, na letra B, você vai usar o cosseno, cateto adjacente por hipotenusa. Por quê? Você tem o valor do cateto adjacente, que tá junto aqui, e a hipotenusa, que é o x. Ai, desculpa. Cosseno de 42, que tá lá no enunciado, quanto vale. Aí é o cateto adjacente. Quanto que é o cateto adjacente que tá junto? 4,81. Então, você vai por 4,81. Dividido pela hipotenusa, que você não sabe, que é o x. Aí, joga aqui o valor que foi dado e multiplica cruzado para saber o valor de x. Na letra B, você vai usar o seno. Por que o seno? Seno de 42 vai ser igual ao cateto oposto a 42, que é 5,28. Foi dado no exercício.